O que será feito contra a precarização do trabalhador imposta pela reforma trabalhista? Nós temos uma demanda importante congressional. Estamos discutindo no grupo de partidos que montamos sob a coordenação de governo, trabalhadores e empregadores, e o estímulo é para que as partes busquem refletir sobre a tragédia que foi a legislação, a reforma trabalhista última, em especial sobre o aspecto da terceirização do jeito que ficou, o que levou na precarização da remuneração e do formato de contrato, o que levou, inclusive, a impactar no trabalho análogo à escravidão. Já libertamos mais de 1.200 pessoas nesses cento e poucos dias de governo, e nós queremos acabar com o trabalho análogo à escravidão. É importante que trabalhadores e empregadores consigam construir entendimentos para facilitar a tramitação no Congresso Nacional. Porque se chega no Congresso Nacional, um puxando para cá, um puxando para lá, acaba dificultando essa tramitação, até pelo perfil do Congresso. Mas se chega junto, trabalhadores e empregadores, refletindo, analisando necessidade de revisão de vários pontos da questão trabalhista e sindical, seguramente nós teremos mais chance de fazer tramitar no Congresso Nacional, portanto, resgatar direitos, que é muito importante, é fundamental, porque acredito sinceramente que é muita participação da sociedade que nós vamos conseguir fazer com que o Congresso permita que avance a conquista da classe trabalhadora. É com muita negociação, seguramente com muita mobilização. Nós precisamos que a sociedade se mantenha permanentemente mobilizada sobre os temas de interesse da sociedade, seja da educação, seja da saúde, seja a questão ambiental, seja a questão de acesso a direitos dos vários segmentos da sociedade, e seja nas condições de trabalho. Nós precisamos resgatar essas conquistas, e não é meramente uma vontade de governo que vai chegar lá. É preciso que a sociedade acompanhe e participe para que a gente possa reconstruir direitos. Ministro, ainda sobre esse tema, revisão da reforma trabalhista nos termos em que for possível, o senhor deixou claro na sua resposta que acredita que, em razão do perfil do Congresso, é necessário que haja uma construção fora do Congresso entre trabalhadores e empregadores para facilitar qualquer aprovação lá no Parlamento. Mas eu queria insistir no seguinte aspecto: o que o governo pode fazer para facilitar a eventual aprovação aí de medidas que desfaçam partes da reforma trabalhista? O governo vem fazendo, né? Vem estimulando que o diálogo, chamando. Eu tive a oportunidade de falar com todos os presidentes das confederações nacionais, seja da indústria, do comércio, do sistema financeiro, dos vários setores, para dizer, olha, nós precisamos que vocês participem. E indicando especialmente lideranças empresariais que estão acostumadas à mesa de negociação. A experiência da mesa de negociação ela pode levar a entendimentos importantes. Nossa experiência da líder sindical, do presidente Lula, a minha, de tanta gente do governo e da sociedade, sabe disso, que a hora que você senta à mesa e você se compromete a analisar as diferenças de ponto de partida entre as partes da mesa, é possível chegar a entendimento que busque facilitar que o Congresso Nacional venha validar esses acordos realizados em mesa de negociação. Essa é a nossa experiência, a nossa expectativa. Tive agora na Espanha, junto com o presidente Lula, conversando com a ministra do Trabalho, a vice-presidenta e ministra do Trabalho da espanhola, analisando os acordos que eles realizaram para rever a legislação trabalhista também. Importante lembrar que a reforma trabalhista que o governo Temer trouxe experiência foi a legislação anterior espanhola, que trouxe um processo de desorganização e de precarização das relações de trabalho. E essa reforma e essa legislação trabalhista espanhola foi refeita pelo atual governo. Nós fomos observar e falamos também com empresários espanhóis que disseram, olha, nós tivemos aqui que encarar a necessidade de rever muitas coisas da legislação que atrapalhava o processo de negociação, que inibia o processo de negociação, que induziu as empresas espanholas a cometer práticas que resultou
em precarização, em piora da qualidade do trabalho, que levou ao aumento do acidente, que levou muita gente a ficar doente, e, portanto, eles participaram do processo. Eu costumo brincar que está certo que na Europa teve um facilitador, que era a Comunidade Europeia, que condicionou a reconstituir esse processo para poder liberar os recursos e que a Comunidade Europeia está aportando na Espanha. Mas, de qualquer forma, ter depoimento de empresários espanhóis dizendo o seguinte: nós, uma reforma, ajustamos para um ambiente mais saudável no trabalho, para que a gente evite doença, que a gente evite acidente, tenha mais produtividade. Eu creio que é um debate importante para a gente estimular o empresariado brasileiro, para ter essa escuta, essa capacidade de escuta de uma experiência que está demonstrando que é uma correção de rumo, e nós precisamos fazer correção de rumo também no Brasil. Esta mesa de construção, ela tem a tarefa de, nesse primeiro semestre, consolidar esse conjunto de sugestão para que a gente possa submeter, a partir do presidente Lula bater o martelo, submeter a apreciação no Congresso Nacional. O que lhe chamou a atenção em particular dessa experiência espanhola de revisão da reforma trabalhista feita anteriormente e que poderia ser aproveitada aqui? Que experiência de lá serve para nós? Olha, primeiro, eu fiquei surpreso com o posicionamento do empresariado espanhol ao dar esse depoimento de que, de fato, essa revisão ela surtiu efeito positivo para a economia espanhola e está melhorando o nível de emprego, trazendo empregos formais em relação a empregos precários, o que aconteceu aqui no Brasil também. Você teve um processo, a partir da reforma, liderada pelo Temer, de um processo de piora da qualidade das contratações, da precarização, da subcontratação, e que levou, eu falo, e muita gente não gosta, fica chateado, bravo, tal, o ministro está pegando pesado, mas que a terceirização, do jeito que ela está no Brasil, ela é irmã gêmea do trabalho análogo à escravidão. E nós precisamos rever. Então, esse é um principal aspecto. Lá, você melhorou essa qualidade, diminuiu a quantidade de terceirizados, aumentou os contratos formais e melhorou a qualidade dos subcontratos. Porque uma empresa, quando vai fazer um contrato, você pega, por exemplo, André, uma experiência recente do que aconteceu, a tragédia recente, eu diria, das vinícolas gaúchas, as 3 vinícolas lá que foram flagradas com trabalho análogo à escravidão. E eu registro sem nenhum problema de que não se deu na relação do trabalho, se deu na relação lá na pousada, ou seja, do subcontratado que precarizou totalmente a condição lá da pousada. Para ter uma ideia, porque eu vou falar, mas a pousada, qual é o problema? Dormiu aonde? Como é que era? Qual era a situação da pousada? Uma pousada que cabe 50 pessoas. Hospedaram 200 pessoas, ou seja, enfileiraram o colchão encostado um no outro, onde as pessoas dormiam amontoados, era acordado na madrugada com choque elétrico e não tinha capacidade de qualquer equipamento que pudesse suportar aquela quantidade de pessoas, ou seja, as necessidades fisiológicas eram feitas naquelas embalagens de sorvete. Imagine só uma situação como essa, que levou, portanto, a ser considerado trabalho análogo à escravidão. Isso pode ter sido levado pela qualidade do contrato das viniculturas com o terceirizado, um contrato altamente, talvez, né, o valor do contrato, que levou a um processo extenuante de você ter uma condição precarizadíssima lá na ponta, que leva ao trabalho escravo. Para chamar a sensibilidade do empresariado, da responsabilidade que tem que ter. Ou seja, o conceito do trabalho decente pressupõe que a empresa principal ela monitore os elos de produção dos seus contratos. Se ela subcontratou alguém, ela tem a responsabilidade de garantir que esse contrato também seja de qualidade. Portanto, vai influenciar no valor do seu contrato que ele está realizando. Esse é o conceito que nós queremos sensibilizar o conjunto do empresariado brasileiro. Estamos agora negociando, por exemplo, com os cafeicultores, a safra do café. Nós queremos que as entidades dos cafeicultores assumam a responsabilidade de monitorar o valor, a qualidade dos seus subcontratados lá na ponta, para evitar trabalho escravo, como tem acontecido em várias atividades econômicas do país. Lembrar que trabalho escravo
leva ao desgaste não simplesmente da imagem do produto, mas leva também ao desgaste da imagem da economia brasileira perante o comércio internacional. Uma atividade econômica nessa situação seguramente vai enfrentar dificuldade nas suas exportações, por exemplo. É preciso que tenha muita consciência, além do que é inaceitável qualquer ser escravizar um ser humano. Um homem, uma mulher, uma exploração de trabalho infantil, enfim, isso a sociedade brasileira tem que assumir como inaceitável para que a gente possa ir corrigindo gradativamente esse problema.